Olá, queridos alunos! Vamos falar sobre finanças comportamental, um novo marco na parte de finanças, algo bem recente, né? Finança comportamental. O que é isso, professor? O que é esse assunto né? É uma nova, na verdade, uma nova maneira de analisar as decisões de investimento. Uma maneira que vai envolver o comportamento. O comportamento eu vou passar a estudar não só os papéis, como se estuda os papéis, ver se subiu, caiu, qual é a tendência, qual é o preço justo, devo comprar, devo vender. Eu passo a ter um foco não no ativo, eu tiro aquele foco do ativo e vou para o foco do investidor. Então muda a coisa, né? Você tem toda uma análise fundamentalista, uma análise técnica que basicamente foca no ativo ou na empresa. Então eu tenho um papel, o meu ativo, e eu tenho alguma empresa ou alguém que está emitindo esse ativo. Pode ser um tesouro, pode ser alguém, um banco que emitiu esse ativo. E com base, estudando essa empresa, esse ativo, você tem basicamente uma análise técnica, uma análise fundamentalista em tomar decisão. Devo comprar, devo vender, a quanto devo pagar, toda essa ideia. Isso aqui é a base da finanças, é onde tudo nasce, é onde nascem aqueles modelos bonitos. Famoso modelo de precificação dos títulos de CAPM, lá, né, onde nós temos o pai desse modelo, do modelo da nossa teoria do CAPM, nós temos o pai que é o Henry Markowitz, lá da década de 50, e lá nessa teoria, toda essa teoria aqui do CAPM, a teoria do Markowitz, ele tem outros discípulos como o Sharpe, o William Sharpe, era um cara amigo dele, o Traynor, toda essa galera que faz todo esse desenvolvimento de como precificar um ativo, qual é o valor justo pagar por um ativo, é uma teoria que é a teoria mais utilizada e que sempre vinha sendo utilizada como basicamente, só tem essa teoria, é isso que nós temos que nos pregar, que nós temos que grudar, é a teoria de carteira, a teoria de portfólio aqui de 1950, que até foi vir um prêmio Nobel lá na década de 70. Beleza, mas o que acontece? Em 74 ou 72, por ali, foi publicado, né, um artigo muito importante que revoluciona essa maneira de pensar. Passa a falar assim, cara, do que adianta você olhar só para o papel, olhar só para a empresa? Vamos começar a pensar nos movimentos que podem gerar com base na decisão do investidor. Vamos começar a olhar o comportamento desse investidor. Bom, e para saber de comportamento de investidor, a economia não responde sobre isso, não, e nem a matemática, não, e nem a administração. Nós estamos falando de psicologia. Nós estamos entrando na cabeça desse meu boneco aqui. Psicologia. Então, na verdade, o que acontece? Toda essa teoria de finança comportamental, ela tem dois grandes pais, que é o Daniel Kahneman e o Tversky. E são dois psicólogos, olha que louco. Os psicólogos criaram uma teoria que é aplicada para a área de finanças, uma área onde a decisão de investimento passa a ser importante. Então, tudo isso aqui que nós vamos analisar agora, toda essa parte de finanças comportamental, ela vai sair desse foco aqui de números e passa a entrar em teorias mais sobre comportamento, sobre o que se passa na decisão do investidor e começa a criticar a base justamente do CAPM, porque lá dentro do modelo do CAPM existem premissas que são coisas que devem acontecer. Entre as premissas tem que o investidor é um ser racional, que o cara pensa antes de tomar a decisão. Realmente, o cara é racional. Todo mundo enfia o dinheiro na poupança porque é racional enfiar o dinheiro na poupança ou não. Então ele começa a criticar justamente a base do CAPM e surge um novo modelo. Esse modelo, como eu disse, que sai lá da década de 70, mas que também vira um prêmio Nobel, o Nobel da Economia, olha que loucura, publicado por psicólogos, vira um Nobel da Economia em 2002. Esse trabalho desenvolvido, olha como é recente, 2002, o prêmio Nobel, então desenvolvido pelo Daniel e pelo Tversky lá na área de finança comportamental, que vai ser muito aplicada em finanças, né? Que é o que nós chamamos de a teoria de prospecto, né? Então nós vamos trabalhar justamente com isso. Então o que vai acontecer? Qual que é o objetivo da finança comportamental? Eu tiro o foco de empresa e ativo e passo a ter um foco no investidor, um foco nesse cara, é tentar conhecer melhor esse cara aqui, porque afinal de contas,
acionistas, as decisões dele influenciam o preço do ativo. Se as pessoas começam a decidir por algum motivo resolver, vamos vender tudo a ação da Petrobras por algum motivo, eles querem todos vender, essa decisão do investidor é o que está afetando o preço. Então eu passo a estudar, ao invés de falar assim, ó, por que a Petrobras está caindo, eu passo a pensar, por que esse cara decidiu vender Petrobras agora? Então o meu foco passa a ser o investidor e não mais o ativo. Então é isso, as premissas de finança comportamental, ela vem de encontro, né? Na verdade, ela vai confrontar com as premissas da nossa teoria, a teoria de portfólio, que é uma teoria de Henry Markowitz, lá da década de 50, como eu falei. Então essa é a ideia de finanças comportamental. E aí nós vamos ver que as decisões desse investidor, ela pode sofrer vários tipos de influências, que nós chamamos de viés, que são os viés comportamentais. São os fatos externos que podem influenciar na decisão desse cara e ele deixar de ser racional na decisão. Por mais que ele queira, por exemplo, investir no mercado de ações e que agora, vamos imaginar que agora o momento é propício, todo mundo está investindo no mercado de ações, se esse cara em algum momento já investiu no mercado de ações e teve prejuízo, pode ser que ele não decida ir para o mercado de ações, mesmo que racionalmente seja o momento, mesmo que o modelo me diga, cara, agora é a hora do mercado de ações, mas se ele teve algum problema psíquico que deixou, uma vez eu perdi muito dinheiro, não, esse problema está afetando a racionalidade, porque se a racionalidade manda ir para lá, eu deveria ir, eu não podia usar os meus traumas que eu tenho. Então, meu amigo, para entender finança comportamental, você vai precisar de um psicólogo? Vai precisar de um psicólogo, vai precisar, mas não é nada muito além, você não vai se formar em psicologia, o que você vai ter é uma noção do quanto essa psicologia, quais são as heurísticas, é basicamente saber quais são as heurísticas que podem afetar a decisão do investidor e que tipo de heurística está afetando em cada uma determinada atividade. Essa é a ideia, todo esse trabalho então de finança comportamental é algo bem novo, bem recente, onde nós vamos ter foco no investidor e não mais foco no ativo e vai confrontar essa teoria base que é a teoria do Markowitz. Beleza? Então é isso que espera você. Segue, vamos entender cada uma das heurísticas e entender como isso funciona na parte de finança comportamental. Até o próximo.